Vamos lá. Fala, pessoal. Vamos começar uma entrevista exclusiva aqui com o presidente Bruno Rodrigues, presidente de Santa Cruz. A gente tem que falar sobre SAF. Já estamos numa semana muito importante de SAF no Santa Cruz. Santa Cruz aí apresentou, os investidores trouxeram a proposta vinculante, 400 páginas, bem cheinho ali para os conselheiros começarem a trabalhar, começarem a olhar o processo. E, presidente, agora o senhor está começando a ficar mais tranquilo, né? Mais relaxado, mas foi aquele desejo do senhor lá do início da sua... Quando o senhor chegou no Santa Cruz, eu quero fazer a SAF no Santa Cruz, esse é meu objetivo. E o processo está caminhando do jeito que o senhor pensou. Meu caro Beto, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Veja, relembrando, quando a gente assumiu o clube em novembro de 23, eu fui taxativo, fui muito transparente, quando na época disse que assumiria o clube para implementar a SAF. O desejo da ampla maioria da nossa torcida e, para mim, conceitualmente, a única solução para o clube. Não só para o Santa Cruz, mas vamos se ater ao Santa Cruz. A única solução. E a partir daquele momento a gente começou a trabalhar fortemente, né? Eu fui ao centro-sul do país diversas vezes, recebi aqui em Pernambuco diversos grupos de investidores, foi muito trabalho, né? Uma luta enorme, e aí eu quero agradecer antecipadamente esse grupo de advogados, consultores que tem nos ajudado, nossa diretoria executiva, nosso conselho deliberativo, conselho fiscal, comissão patrimonial, né? O próprio conselho, os conselheiros. Então, assim, foi uma luta muito grande, né? E principalmente a nossa imensa torcida, né? Que é o nosso motor, o que faz girar o nosso clube. Então, foi uma luta muito grande, né? Porque a gente tinha em mente, primeiro, a gente tem alguns problemas para resolver para ontem, né? Como, por exemplo, a questão da recuperação judicial. O Santa tem um débito muito alto, não tem caixa para pagar, não gera caixa para pagar, então esse dinheiro teria que vir da SAF. A segunda linha é o investimento no patrimônio, porque o nosso estádio do Arruda, o segundo maior estádio do Brasil, privado, né, tem 53 anos, mas está deteriorado, né, falta de investimentos históricos, né, e também a questão do nosso CT, que a ideia é fazer um novo CT, bem mais amplo, com muito mais estrutura. Então, essa era a segunda ponta, era a questão do patrimônio. E, em terceiro, e eu poderia até falar principalmente o futebol, que é o carro-chefe do clube. O investimento teria que ser vultoso em termos de números, até para que a gente pudesse sair desse marasmo que nós nos encontramos. Relembrando que quando a gente assumiu o clube, a gente estava sem série. Conseguimos fazer um bom pernambucano, conseguimos a Série D, estamos disputando a Série D nesse momento. Somos líderes do grupo, né? E, se Deus permitir, terminaremos como líderes. E ainda tem um caminho longo a percorrer, porque tem os mata-matas, mas eu vejo que o nosso time, né, o time em campo, o nosso time está muito arrumado, estamos trazendo mais reforços, então nós temos tudo, o time está muito unido, os jogadores, a comissão técnica. Quero também aqui transmitir meu abraço ao professor Marcelo Cabo, nosso técnico, e a toda a comissão técnica. O time está muito coeso, unido, então estamos no caminho certo para ascender a Série C. Isso, se Deus permitir, vai dar certo e nós já iremos para a Série C no próximo ano. Então você veja, isso tudo sem a SAF implantada, tudo isso em paralelo, com esforço próprio nosso. É bem verdade que a SAF, nesse meio tempo, a gente tem se aproximado muito dos investidores, conseguimos montar um time muito acima do esperado em termos de folha salarial. Mas voltando para a SAF, então esse era um desejo da imensa torcida. Eu não digo unanimidade, porque não existe unanimidade, mas até hoje, Beto, até hoje, eu não recebi nenhuma ligação, nenhuma comunicação de alguém que fosse contra a SAF, né? Isso, para mim, é ponto pacífico. E espero que, tanto no Conselho Fiscal, como também no Conselho Deliberativo, a gente tenha uma ampla maioria, se não a unanimidade, mas uma ampla maioria, para aí, após 45 dias, a gente colocar em votação na AGE, a Assembleia Geral de Sócios, que é o órgão máximo do clube, que aí sim, o sócio que tiver em dia terá direito a votar, quer dizer, favoravelmente, sim ou não, para aprovar a SAF ou não. E aí a SAF será implantada. A SAF basicamente vai cuidar do futebol, seja ele futebol profissional, futebol de base,
futebol feminino e futsal. Nesse momento, a SAF constituída, os investidores, a Cobra Coral Participações terá 90% e o Clube Associativo Santa Cruz 10%. O investimento na ordem de R$1 bilhão em 15 anos, e todo investimento sendo feito pelos investidores, e 10% dessa receita, dessa rentabilidade será do clube. E também quando vender jogador, né? Tudo. Negociação de jogador, porque pode acontecer de pegar um jogador da base, aparecer, se o jogador vale 100 milhões, 10 milhões é do Santa Cruz. Exatamente. A SAF, veja, é a Sociedade Anônima de Futebol. É uma empresa, uma SA, do qual o Santa Cruz terá 10%. Todo ano, isso é uma empresa. Você vai ver a rentabilidade da empresa e vai dividir os lucros, dividendos. 10% é do clube. Se vender um jogador, 10% é do clube. Isso é muito importante, Beto, porque, veja, é aquela história. Você ter 100% de nada é nada. A gente estava numa situação caótica. Eu lembro quando a gente assumiu o clube, estava com algumas folhas atrasadas, não tinha elenco, né? Então estava o caos instalado. E aí a gente consegue dar essa virada de chave, evidentemente, com mãos dadas de todo esse pessoal que eu falei agora, né? De pessoas que também passaram no clube, que estão ajudando. Você chega no final de semana no Santa Cruz, sábado e domingo, você vê lá uma penca de profissionais liberais, né? Advogados, engenheiros, arquitetos, todos trabalhando sem remuneração, né? Dando a sua participação no clube. E é evidente que nós temos os funcionários, as pessoas jurídicas contratadas, prestadores de serviços. Então, assim, a SAF vem num momento histórico. 2 motivos. Primeiro, que eu penso que, posso estar errado, mas acho que não. Penso que a gente assumiu o clube no momento mais difícil da centenária história de Santa Cruz. Em 110 anos, foi o momento mais difícil, em todos os aspectos. Segundo, que a gente faz uma virada de chave para a constituição da SAF, que é, evidentemente, a salvação do clube. Então, isso dito, eu, como presidente da associação, meu mandato vai até final de 2026, novembro de 2026, eu estou no meio do mandato agora, então eu vou cuidar da associação. E já uma boa notícia, uma novidade que eu quero até lhe colocar aqui, nós vamos criar uma diretoria de esportes olímpicos, porque a partir daí a gente vai investir fortemente nos esportes olímpicos. Que sempre foi tradição no clube. Tradição, basquete, voleibol, handebol, ginástica olímpica, enfim, nós vamos investir fortemente, trazer patrocinadores para que a gente possa disputar as ligas nacionais. E, evidentemente, cuidar do patrimônio do clube, da sede do clube. Porque também isso é muito importante para a gente. Primeiro, modernizar a sede, prestar o melhor serviço ao nosso sócio e também rentabilizar o clube. Então, a gente tem ali alguns projetos de fazer algumas ações de investimentos que será muito bem-vinda nesse momento. Pode ser um shopping, pode ser um outro tipo de investimento imobiliário, pode acontecer? Academia, fast food, enfim, farmácias. Isso está sendo tratado pela Comissão Patrimonial, mas não vai demorar. Isso vai rentabilizar também, né, a associação. Lembrando que, no modelo da SAF, como você falou, é um modelo muito extenso, são 400 páginas que a gente distribuiu essa semana. O Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal deverá dar o seu parecer rapidamente, e o Conselho Deliberativo, concomitantemente, vai reunir com as suas comissões temáticas, estudar o projeto e marcar a reunião do Conselho. Lembrando que o Conselho não tem poder de veto. De veto, né? É um parecer, do qual o parecer vai ser favorável ou não à proposta que está colocada. Deixa eu fazer aqui alguns números do futebol que a gente teve acesso de investimento que vão acontecer. Santa Cruz na Série D seria um investimento de 20 milhões. Na Série C, 36 milhões. Na Série B, tudo valor mínimo, tá? No futebol, para a equipe que vai disputar a competição. Na Série B, 52 milhões e na Série A, 100 milhões. Como é que se chegou a esse número? Veja, foi feito um estudo amplo, né, com relação às séries e a média de folha dos times que jogam essas séries, né? Lembrando que a gente deu uma calibrada para cima, evidentemente, para dar um conforto. Mas eu sempre dizia a todos os investidores, não só esses que estão assinando conosco, como todos os outros que conversaram comigo. Veja, o Santa Cruz, na Série D, vamos falar de futebol brasileiro. A Série D é prejuízo completo total. A Série C também. A Série B e Série A rentabiliza.
Mas veja, na Série D, talvez o Santa Cruz não tenha um prejuízo por conta da sua imensa torcida. Porque, você tem ideia, hoje oficialmente, saiu os números da média de público. O Santa Cruz é a 9ª média de público de todas as séries do Brasil. Na Série D é disparada. Eu acho que nós temos, de média, mais de 25 mil, o segundo tem 5 mil. Então, assim, a Série D é uma tragédia. A Série C também ruim. O que é que eu fiz ver aos investidores? Não tem outro caminho a não ser ascender a Série A, para você rentabilizar seu recurso. Se você está investindo no clube, o investidor quer ganhar dinheiro. Então você tem que investir. Por isso que a gente fez um patamar mínimo de investimentos, para não deixar isso solto. Isso é um número mínimo, mas acho que isso vai, inclusive, elevar, porque, como eu acabei de dizer, os investidores sabem que tem que aportar um recurso para poder ter um elenco mais forte. Você é do ramo de futebol, sabe como funciona. Não adianta, você joga com um time que tem uma folha de 100 milhões e outro que tem uma folha de 5 milhões, vai jogar 20 vezes. Vai ser 19-1. 19-1. 19-1. Ou talvez até 20-0, né? 20-0. Funciona assim. Não adianta romantismo. Então, assim, a gente fez esses números balizados em estudos técnicos, né? Foi a 4 mãos, mas é evidente que a gente deu uma calibragem para cima, e isso nos dá o conforto de saber que o Santa Cruz vai ter um aporte mínimo que nunca teve, né? A gente sempre, infelizmente, nas últimas décadas, era vendendo o almoço para comprar a janta, infelizmente. E agora nós vamos ter uma tranquilidade de ter um time, um futebol forte, profissional, né? Com investimento na base muito mais forte, muito mais profissional, inclusive com um projeto, depois eu vou aqui, no outro momento, desenhar para vocês sobre o nosso projeto de base. Vai ser um projeto muito amplo, muito bacana, tá? Que a gente vai voltar a resgatar aqueles grandes atletas que nós sempre tivemos no clube. Me diga a questão do estádio, voltar agora para a parte do patrimônio. Estádio do Arruda, anteriormente, lá atrás, o senhor não queria colocar o estádio do Arruda nesse processo da SAF. Mas há informações que seria cedido à SAF. Qual é a verdadeira história? O estádio do Arruda é cedido? É uma cessão? Como é que vai ser? Veja, a SAF, é uma lei recente de 2021, você tem vários modelos, tanto inclusive em percentual, 90-10, 80-20, como também no modelo se entra ou não patrimônio. Veja, a nossa experiência, e depois de muitas idas e vindas, a gente não conseguiria fazer a gente não conseguiria um investimento de R$1 bilhão sem colocar o estádio do Arruda na negociação. O estádio do Arruda hoje é um prejuízo enorme para todos nós, porque, como eu lhe dizia, é um estádio muito grande, muito antigo, que precisa de investimentos enormes financeiros, ok? Não se tem essa possibilidade há décadas. Na hora que você faz uma negociação de que o investidor vai ter um valor mínimo também a ser aportado lá, a ideia não é transformar aquilo numa arena, a ideia é fazer o seguinte, nem derrubar, muito pelo contrário. Aquilo é um ícone, aquilo é um símbolo do Santa Cruz. É ter um investimento, um retrofit que seja feito, né, parcialmente, ou seja, não vai fechar 100% do estádio para fazer toda a reforma, a gente vai fazer parcial para poder rentabilizar. Para quê? Para que o próprio investidor e o Santa Cruz rentabilizem também o recurso. É fazer um estádio com um limite de 60 mil pessoas, um estádio moderno, né, de primeiro mundo, né, com camarotes, cadeiras, ou seja, tudo que for de mais moderno no estádio de futebol nós teremos no Arruda, com uma limitação de 60 mil. Né. Tem, inclusive, projetistas e arquitetos renomados internacionais que estão vindo para cá fazer esse projeto. Vai ser uma coisa que vai ser muito boa para o Santa Cruz, porque a gente vai fazer, além de futebol, vai ter também outras finalidades. Quem conhece alguns estádios, como o Allianz Parque, que é um ícone no Brasil, eu fui várias vezes, o Allianz Parque é um sucesso absoluto. É evidente que tem a renda média paulista que é muito maior, mas independente disso, lá eles criaram um modelo para rentabilizar o equipamento. Então você tem escritórios, tem lanchonetes, restaurantes, boate, né, o futebol e também shows. Então, aquilo ali, no final do ano, aquele equipamento gera uma receita extraordinária. Né? Então, é isso que a gente quer fazer no Santa Cruz, que o Estádio do Arruda gere uma receita e que o Santa Cruz vai ter 10% disso. E, evidentemente... Ele passa para a SAF, mas o Santa Cruz tem uns 10%. Os 10%, lembrando... De qualquer arrecadação, de qualquer coisa que acontecer lá dentro. Lembrando que nós temos as amarras, né? Certo. Aquilo não tem, está tudo no contrato.
todo qualquer movimento que for feito pela SAF, o clube tem que autorizar, tá? E não tem aquela, não, vamos derrubar para fazer prédio, derrubar para fazer outra finalidade. Não. A finalidade única do Estádio do Arruda está em contrato, é o Estádio do Arruda. Uma pergunta que foi feita por meu amigo Gibson, lá de Porto Alegre, torcedor de Santa Cruz, professor Gibson. Ele está muito preocupado com a questão da identidade do clube. Na hora que for fazer essa SAF, o caso do Bragantino é um caso bem típico. O Bragantino era preto e branco, tinha suas tradições, hoje é Red Bull. Então não tem problema nenhum dizer o nome aqui. Hoje é Red Bull e é vermelho. Está na proposta, não pode mudar cor, não pode mudar símbolo, não pode mudar nada do Santa Cruz. Essa é uma questão sine qua non para nós. Sine qua non. Não pode mudar nada. É uma questão pétrea, como se diz no jargão juridiquês. Então, símbolo, cores, não muda nada, tá? Os investidores sabem, inclusive, do valor que isso tem. Então, não tem a menor hipótese. Mas a gente teve a preocupação de colocar isso no papel. Então, fique tranquilo, Gibson, que a nossa tradição será mantida, né? A história do estádio, por exemplo, é a gente criar um names rights, que já é moda aí no Brasil todo, né? Isso aí vai rentabilizar, porque vai gerar um caixa para operação grande, né? Quem vai trazer? Os investidores, o operador. Então, veja, perdão. Então, tem Diga aos investidores para fazer um belo museu ali naquele estádio. Não, vai ter um belo museu. Não, vai ter. Exatamente, vai ter. Isso já está também planilhado. Isso vai ter uma questão que a gente bateu muito, porque é importante para todos nós resgatar essa memória do clube. Perdão, mais uma vez. Mas, tudo isso a gente fez questão de colocar no papel. A gente está muito bem assessorado. Nós temos aqui os escritórios locais, mas também temos escritórios de fora do estado, com experiência em SAF, né? Então a gente fez um modelo muito seguro para o Santa Cruz, inclusive lembrando um dado importante, Beto, para lhe falar. Lembrando, falando aí da parte técnica, do juridiquês, né? Ou seja, nós temos as amarras no contrato, que eventualmente, se os investimentos que estiverem no papel não forem cumpridos, o Santa Cruz toma de volta a SAF. Ou seja, ela se torna majoritária na SAF. Né? Tá. Então não tem esse perigo de, o cara entrou aqui, vai primeiro fazer com o Estado que quiser. Não, tudo tem que ser aprovado conosco. Segundo, a gente não performou, não conseguiu avançar e fazer os pagamentos. Vai perder o que colocou, tá? E a gente assume a operação novamente. Com a relação, se quiser pegar a água aqui, que está aí, pega aí a água, não tem problema não. Com relação à recuperação judicial, para mim eu já tinha falado isso com o presidente do esporte, né, seu amigo Yuri Romão, eu disse a ele que para mim foi o grande gol da gestão dele fazer a recuperação judicial. Como é que está o processo, a SAF com a recuperação judicial? Ele tem que dar um aporte, parece que até 65 milhões. E me expliquem bem como é esse processo. Então, veja, a nossa RJ hoje está girando um pouco abaixo de 300 milhões. É um número muito alto. E aí nos perguntam, e por que o Santa não começa a pagar aos poucos? Porque não tem recurso. É uma tragédia. Então, veja, a única solução para a gente apresentar um plano de pagamento aos credores é com recurso. Esse recurso vem da onde? Da SAF. A partir do momento que a SAF se instala no clube, a gente vai ter essa garantia desses valores para poder apresentar ao juiz, né, um plano de pagamento. Ou seja, e logicamente isso tem que ser aprovado, né, pela Assembleia, enfim. Isso não é somente a gente enviar para o juiz aprovar, não. Isso vai ter um trâmite jurídico, mas veja, a gente só poderia apresentar um plano de pagamento com recurso em caixa, né, ou até uma programação de recursos. Mas essa também foi uma questão sine qua non para todos nós. A gente tinha que resolver a questão da SAF, até para limpar o passivo do clube e, quer dizer, recomeçar do zero. Então isso também está no papel, está tudo documentado. Nos deu uma tranquilidade muito grande também de que a gente possa apresentar um plano de pagamento, né? E que esse plano de pagamento seja aprovado pela Assembleia. Presidente, é bem rapidinho, né? Assembleia Geral de Credores, né? Os credores. A gente bem rapidinho esse papo aqui da gente. Eu queria só para saber como é que está a sintonia entre executivo e investidores. Tranquilo, veja, muito foi falado aí recentemente sobre alguns, né, que podia ter dito que teve alguns atritos, que azedou aqui, azedou lá, não teve nada disso. O fato veja, nós temos aí, eu comandando o clube centenário, e que tenho uma história, e que tenho compromisso, responsabilidade. Eu até brincava com você há pouco tempo. Se eu não fizer a coisa bem feita, eu tenho que mudar de Pernambuco, né? Então, veja,
Eu só faço a coisa com convicção. Tá? Do outro lado, os investidores, tiveram outros que eu negociei. E um grupo de investidores que fez a melhor proposta, né? E é evidente que cada um ele vai puxar o que for melhor para ele. E muita coisa eu não aceitei, e vice-versa. Então, teve algumas delongas, né? Mas não houve, em momento algum, nenhum arranhão pessoal. Muito pelo contrário. Teve discussões, talvez eu diria, duras, até discussões árduas. Eu acho que discussões que entrou pela madrugada, muitas vezes. Como toda grande negociação exige. Esticamos bastante a corda, né? Momentos tensos, houve muito. Mas nunca faltou respeito, ninguém faltou respeito ao outro, nunca teve nada de ordem pessoal. Sempre a gente entendia a posição deles e vice-versa. Só que eu tinha umas premissas. Eu digo, ó, daqui eu não passo. É daqui para trás. Daqui não adianta discutir. Não adianta discutir. Vou lhe dar um exemplo. A questão do estádio do Arruda, nós temos lá os camarotes e as cadeiras, né? E os investidores que vão investir um número enorme no Arruda, eles tinham a ideia de que todas as cadeiras e os camarotes, eles iam abarcar aquilo para depois fazer como o Allianz Parque faz e outros. Eles fazerem o aluguel anual, enfim, para rentabilizar. Foi uma discussão grande. Por quê? Porque internamente no clube, eu conversei com o presidente Bartolomeu Bueno, comecei com a patrimonial, e fui convencido que não passava a SAF se os proprietários de camarotes de cadeira não continuassem sendo dono dos camarotes de cadeira. Tive que voltar e dizer, amigo, é o seguinte, só tem uma solução. Quem é dono de camarote de cadeira permanece dono. Tá? Nós temos lá 6.000 cadeiras, uma parte, o proprietário está em dia, outras não. O camarote estão 110 camarotes. Então, veja, foi uma discussão grande. O cara, não, mas eu vou investir e o camarote não vai ser. Não, vai não. Se quiser, assim, o camarote é do proprietário. Aí chegou-se a um denominador comum, eles se curvaram, no bom sentido, vão construir outros camarotes posteriormente, e é evidente que quem é dono do camarote lá continuará sendo dono do camarote, vai pagar a anuidade, como sempre foi. Mas isso é um detalhe, um pequeno detalhe de como foi tensionado as coisas ao longo desses meses. E aí muita gente, porque demora, não demora, você imagine, né? Cada ponto disso, cada vírgula, e eu sempre digo, eu tenho uma frase, eu não sou advogado, né, inclusive, mas tem uma frase muito interessante. Uma vírgula muda o contrato todo. Uma vírgula, né? Então, veja, eu tive muito cuidado, muito zelo para que a gente chegasse nesse momento. Estou satisfeito com o que nós recebemos, né? Foi o que de melhor nós conseguimos. Lembrar uma coisa importante, Beto, uma coisa importante. É a maior SAF do Brasil, 1 bilhão de reais, com um detalhe importantíssimo. Nós estávamos sem série, estamos na série D. Se o Santa Cruz está na série A, lógico que ia ser outra negociação. Aí talvez algum desavisado vai me perguntar, então vamos esperar chegar na série A. Não sabe nem se você conseguiria chegar no amanhã. Talvez não chegue nem amanhã, né? Aí, falência do clube. Mas, então assim, não tem outro caminho, né? Então, acho que esse é um retrato de como foi bem feita a negociação. A gente fazer por um valor desse, com o time estando na Série D. Qual é a alegria aqui, para a gente finalizar, presidente? Qual é a alegria daquele torcedor que o senhor era da arquibancada, de assistir jogo, de ver seus ídolos, de vibrar, de sonhar, até sonhar em ser jogador de futebol, quem não sonhou, né? De entrar em campo. Hoje ser o presidente do clube, hoje ser o presidente do Santa Cruz e está fazendo essa revolução em 3 cores que está sendo feita aí no Arruda. Qual é a sua satisfação? Como é que o senhor... Então, o que eu posso te falar, Beto? Eu realmente fui a vida toda torcedor de arquibancada, cadeira, geral, e eu sempre tive um sonho. Eu acho que talvez isso é uma coisa normal. Jogador de futebol, quando a gente é pequeno, todo ele sonha, né? Normal. Mas eu sempre tive um sonho de presidir o clube. E Deus me deu essa oportunidade. Depois disso, eu coloquei na cabeça, lógico, eu vou dar meu melhor, não vou targiversar em nada e vou entregar o clube noutra situação. E está sendo feito assim. Isso não é um trabalho meu individual. É trabalho da nossa diretoria, é trabalho dos nossos conselhos, é o trabalho dos nossos sócios, né, do nosso torcedor. É um trabalho a várias mãos. Mas veja, quando Deus me proporcionou isso, o que eu diria a você? Eu estou com 54 anos, nunca trabalhei tanto em toda a minha vida, nunca, mas quero lhe dizer também que nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Então é uma realização,
né? A gente saber que está resgatando a autoestima do nosso torcedor, resgatando o clube. E o que é mais importante, quantas e quantas mensagens eu recebo, e no meio da rua, inclusive, né, de pessoas de Santa Cruz, homem, mulher, criança, adulto, de me abraçar e agradecer o que está sendo feito, dizer que o Santa Cruz é a vida dessas pessoas e a gente está a nossa pequena participação. Isso não tem preço. Então, assim, eu diria a você que eu estou realizando um sonho, mas ao mesmo tempo eu diria que serei totalmente realizado quando entregar, né, o clube noutra situação, quando eu sair do clube e passar para o meu sucessor e dizer, pegamos o Santa Cruz dessa forma, estamos entregando dessa forma, e aí eu acho que é esse reconhecimento e essa coisa do torcedor, do nosso sócio, saber o que foi feito ao longo desse pequeno tempo. Mas eu diria a você que eu estou muito feliz e realizado até, muito trabalho, muita coisa a ser feita ainda, muita coisa a ser feita, mas tenho convicção absoluta que estamos no caminho certo. Tá ok, presidente? Parabéns, viu? Parabéns pelo caminho aí, pela trajetória e Muito obrigado, conte com a gente aqui. Muito obrigado. A gente tem que ter vontade, tem que ter força de vontade, desde em primeiro lugar, né? Mas assim, saber que a gente está fazendo a coisa certa. E estou muito feliz, como eu lhe disse, agradecer essa oportunidade que você nos deu. E como diz o Matuto lá no interior, não me chame não que eu volto, viu? Tá me bom, chamou, eu volto. presidente. Tá joia. Um abraço aos meus amigos e para a semana tem mais entrevista aqui no canal Beto Lago de Primeira.